Boa tarde, família. Para mim é uma alegria estar aqui. Nesse 10 anos, eu tenho uma história com o CONESPB. E poder ver essa trilogia, Deus, Cristo e Caridade, é fantástico. Hoje, ao chegar aqui, encontrei muitos corações amigos. Pessoas que vi pela primeira vez e senti tocada pelo coração. Vocês viram Deus hoje? Vocês viram Deus hoje? Vocês viram Deus hoje? Isso. Eu vi Deus ao acordar. Na minha casa tem um jardim e eu trouxe flores. Eu vejo Deus ao ver o meu filho hoje vestindo a camisa para vir trabalhar aqui com a trilogia Deus, Cristo e Caridade. E é muito importante a gente refletir nessa tarde, nessa mesa fraterna, nessa mesa familiar, sobre caridade. Eu queria contar uma pequena história. Vou deixar as flores aqui. Eu e meu esposo fizemos uma viagem e estávamos almoçando. E chegou uma criança vendendo pipoca. E ela disse assim: você quer comprar pipoca? Nós não estávamos com dinheiro, né? Porque às vezes a gente anda com cartão, com Pix, hoje é muito mais fácil. E eu disse: eu não estou com dinheiro aqui, mas sente, fique conosco. Já era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu disse: desde que horas você está vendendo pipoca? Aí ele disse: eu vim cedo, porque nós moramos numa outra cidade e a minha avó precisava de ajuda e a minha mãe precisou vir para cá. E aí eu saí para vender pipoca. Eu disse: você quer almoçar? Vamos pedir o almoço e você almoça aqui conosco. Ele se sentou e nós fomos conversando. Ele foi falando que estudava, que estava de férias e que todas as férias passavam com a avó, que estava um pouco doente e que a mãe vinha ajudar. E ali ficamos conversando e ele disse assim para mim: eu posso te dar um presente? Eu disse: claro. Ele disse: eu vou fazer algo para vocês dois. Ele fez um peixe, fez o outro peixe e olhou para mim e meu esposo disse assim: agora eles se unem. E eu fiquei tão emocionada, porque aquela criança estava falando de relacionamento. Aquela criança estava falando de dar de si. A caridade é esse exercício, é dar de si. Era bem verdinho, ele colheu lá na palmeira, não sei se está dando para ver, era a folha de coqueiro. E eu trouxe, guardo comigo essa lição. Deus, o Criador, que nos cria para viver em família, viver uma relação. Mas será que ser caridoso é fácil? Será que exercitar a caridade para nós espíritas, a nossa bandeira, Deus, Cristo e Caridade, é fácil? Será que é só dar algo material? Então hoje à tarde nós temos a alegria de termos 3 pessoas que vão nos ajudar a entender que caridade é o exercício de virtudes. Deus, o Criador das nossas vidas, o Cristo, o nosso Mestre que nos ensina que devemos amar a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. E esse exercício do amor é o que vai nos trazer a nossa redenção. E para isso hoje, nós temos 3 amigos queridos. E eu gostaria de convidar Denise Lino, .
Ele que a gente chama bem de perto, professor Severino Celestino. E alguém que eu tenho seguido com muita atenção para aprender com ele também, Leonardo Machado. Então eles vão nos ajudar a refletir o que nós precisamos exercitar para realmente sermos caridosos, porque fora da caridade não há salvação. E eu gostaria de passar primeiro para Denise, que vai ser ela que vai falar para nós agora, esse presente de Deus para você. E passando já a palavra, que o meu tempo já se esgotou, 20 segundinhos, eu falo muito, né? Então, nós vamos conversar agora. Denise vai trazer para nós um tema muito importante. Vida em caridade. Denise, é com você. Boa tarde, boa noite, acredito já, boa noite já para todos. Eu queria dizer da alegria de estar aqui, da alegria de vê-los nesse momento. Avançamos essa tarde, adentrando para a noite, e a alegria de falar em casa. É, de fato, muito diferenciado. Acho que o professor Celestino compartilha comigo esse sentimento de estar em casa, falar para esse público que vem ao Congresso Espírita Paraibano. O tema deste congresso, concluindo essa trilogia que foi iniciada antes da pandemia, os 2 outros temas já fizemos, nós chegamos de fato ao ápice da discussão que a Federação propôs para nós, os espíritas. E durante a preparação para esse congresso, eu pensei várias vezes por onde começar, por onde abordar as vidas. São inúmeras histórias transformadas pela ação da caridade que tem múltiplas faces e consegue chegar aos mais diferentes recânditos. Nós poderíamos contar a história da Escola Ponte, a história da atividade no Júlia Maranhão. Nós poderíamos contar a biografia de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de pessoas anônimas que nós conhecemos, que foram transformadas pelo Espiritismo. E quando eu estava pensando sobre tudo isso, acredito que a palavra-chave para mim foi de fato transformação. Me lembrando da assertiva do codificador para nós, os espíritas, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, curiosamente intitulado Os Bons Espíritas, no qual o codificador conclui dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e os seus esforços para domar as más inclinações. Então nós temos um imenso desafio de transformação moral. E no caso do tema específico, esse tema que nos caracteriza, que nos singulariza entre os demais grupos cristãos, é como fazer a caridade. Nós temos a referência muito direcionada da questão 886 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta aos espíritos que o assessoraram: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Então não era qualquer sentido, nem era o sentido da palavra caridade para qualquer espírito, embora o codificador estivesse trabalhando com a mais alta estirpe dos espíritos evoluídos e emocionalmente evoluidíssimos em relação a nós. Era o sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. E a resposta está: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. O que nós resumimos, chamamos desse BIP, esse alerta para todos nós. Então essa
resposta nos traz esse alerta. Eu voltei para esse texto de Kardec, para outros, e me dei conta que, como espíritas, nós precisamos encontrar muitas vidas que foram transformadas pela caridade para inspirarem a nossa vida. E me lembrei muito especificamente de um conto intitulado Paralítico de Kiev, que está no livro Ressurreição e Vida, da médium Ivone Pereira, e de autoria espiritual de Leon Tolstói. Eu estou aqui com a minha edição bastante antiga, 4ª edição dessa obra, que no próximo dia 17 de janeiro, a semana que vem, estará completando 60 anos. O prefácio desse livro, escrito pela própria médium Ivone Pereira, está datada de 17 de janeiro de 1964. E como nos dizem os estudiosos, a literatura é um recorte do real. E os autores, que são artistas, partem do real ou ao real voltam para ilustrarem a existência na Terra a partir do seu ponto de vista. E a literatura espírita tem sido muito pródiga ao nos apresentar vidas transformadas pelo Espiritismo. E para exemplificar as vidas, eu vou rapidamente narrar este conto intitulado O Paralítico de Kiev, como uma homenagem a Ivone Pereira, a Leon Tolstói, como uma homenagem também empática à cidade de Kiev, com 2 anos de guerra. Esse conto, que é bastante longo, como todos os contos de Tolstói, narra a história de alguém que eu diria é muito parecido conosco, nas atitudes, no emocional. O conde Dmitri era alguém muito orgulhoso da sua condição de aristocrata na Rússia no século XIX. E Tolstói deixa nesse conto a marca de que havia conhecido esse personagem central quando ele esteve, o próprio escritor, numa das guerras da Crimeia. E vai narrar o Dmitri depois dessa experiência. Alguém que tinha voltado ainda mais orgulhoso e mais arrogante, muito embora paralítico. Porque numa das investidas da guerra, que naquele tempo era de confronto pessoal entre os soldados, ele calculou mal uma dada investida e ele fica paralítico. E ele se torna um homem muito arrogante. E a sua vida tem aquilo que aos olhos materialistas poderia ser descrita como uma vida em que tudo vai piorando. Ele fica paralítico, ele fica sem amigos, ele é afastado do exército. Posteriormente, a sua mãe, que era sua grande companheira, falece. E ele então se retira para a área rural de Kiev. E ele vai então viver praticamente isolado, apenas com alguns servos que o atendiam. E numa das vezes em que ele estava atendendo aquele que era o gerente da sua propriedade rural, ele é surpreendido por uma criança que entra na sala e pergunta por que aquele que era o senhor e apenas era paralítico era um homem tão arrogante. E ele se surpreende com essa pergunta de um menino e devolve então o questionamento de onde a criança tinha aquela ideia. Ele disse, é porque o senhor viveu muito, o senhor é muito rico e é muito rude com os servos. O meu irmão, que tem a metade da sua idade, é também paralítico e não é rude com ninguém. E essa resposta muito sincera, segundo o conto, é o ponto que desarticula aquele homem. Nas palavras de hoje, ele sai da sua zona de conforto, ele se sente confrontado com aquela verdade que lhe fora dita. E o conto vai narrar a trajetória de Dmitri, que passa, na sequência, a visitar o irmão daquele menino. E de fato encontra um jovem paralítico que não tinha a menor possibilidade de sair do quarto de uma pequena casa em que morava. E Dmitri começa então a se sensibilizar com aquela situação, com a narrativa da doença, e ao se despedir, presenteia o jovem com algo, o que seria para nós hoje R$40.
e percebe ainda quando o jovem chama a irmã e doa uma parte daquele dinheiro para que ela compre um enfeite para o cabelo e a outra parte para comprar um brinquedo para a irmã mais nova. E o jovem diz a Dmitri que a sua situação não era a mais difícil. Difícil era de um outro paralítico daquela mesma aldeia que não movia senão a boca e os olhos. E aquele personagem, movido então por entender por que é que essas pessoas com tantas desgraças se mostravam felizes, vai na sequência ao encontro daquele que de fato não era apenas paralítico, era tetraplégico. E só movia mesmo a boca e os olhos. E demonstrou uma resignação que aquele homem, do alto da sua arrogância ali já tocada, não conseguira imaginar. E esse segundo paralítico vai então dizer, não, mas a minha situação não é a pior. Pior é a de fulano de tal, que é cego, é paralítico e cego, e é cuidado pela mãe. Na sequência da história, Dmitri vai ao encontro, consegue saber toda a história, aquele homem que estava paralítico e cego, assim o ficara, a partir de uma explosão nas próprias terras do Dmitri, e a mãe que dele cuidava era uma senhora que estava absolutamente desgastada já por aquela situação, além da pobreza. Mas ela disse que aquele não era o pior caso ali, havia um caso pior. E vai então ao encontro desse caso pior. Era o de alguém que era paralítico, cego, e que naquele momento era também portador de hanseníase, e por isso estava completamente isolado na aldeia, cuidado por uma outra pessoa que era alvo de todo o preconceito da aldeia, que era um anão. E Dmitri, depois de algum tempo, vai então conhecer esse personagem, que é aquele da condição mais difícil dentre todos os que são apresentados. É uma condição humana dificílima, de paralisia, de cegueira, portador de uma doença degenerativa sem nenhum cuidado, e que era naquele momento auxiliado por um outro alguém que também era um excluído daquela sociedade. Mas nesse personagem, Dmitri encontra a maior resignação. A sua primeira surpresa é que o personagem lhe diz que fora avisado por um anjo guardião que uma visita chegaria. Imaginou uma visita espiritual. E esse é o mote, então, para uma conversa sobre mortalidade da alma, sermão da montanha e reencarnação. Essa visita se prolonga, essa visita se repete, e Dmitri sai desse encontro conhecendo a época, a leitura do Novo Testamento, especificamente do Sermão do Monte, que esse personagem que ficara cego conhecia. Mas mais especificamente, ele sai de lá com as notícias sobre a codificação espírita que tomava as ruas de Paris e da França naquela segunda parte do século XIX, por volta da década de 70, 80. E Leon Tolstói narra a transformação desse personagem a partir desse encontro, que é muito tocante na narrativa e que é decisivo para que esse personagem, no começo tão parecido conosco, faça aquilo que nós chamaríamos hoje de uma reengenharia existencial, que é se aproximar da codificação espírita, conhecer os textos de Allan Kardec e, mais do que isso, produzir uma transformação moral profunda em sua vida, a ponto de voltar, amparar um a um daqueles que ele havia conhecido, erguer uma escola e um hospital naquelas terras que eram no inverno assoladas pelo então chamado General Inverno, em Kiev, na Ucrânia. E quando voltei a ler esse conto, me dei conta, para fazer aqui um breve trocadilho, de uma expressão que ganhou na boca de Francisco Cândido Xavier a grande divulgação. Na sua simplicidade, Chico resumia uma sentença de Emmanuel, dizendo que a maior divulgação que podemos fazer ao Espiritismo, aliás, a maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. E trouxe, amigos, essa sentença, então, que Chico nos fez conhecer, que no original é ligeiramente diferente,
Emmanuel afirma para nós no livro Estudo e Vida, capítulo 40, no final desse texto, dizendo o seguinte: estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E eu fiquei pensando esses dias e hoje pela manhã na importância, na profundidade mais especificamente, dessa afirmativa de Emmanuel. Porque as nossas vidas precisam ser a maior divulgação do Espiritismo. Nós poderemos ter bibliotecas inteiras com biografias de grandes nomes, mas se as nossas vidas, no cotidiano, nas nossas práticas, nas redes sociais que nós frequentamos, junto com a família, não derem esse testemunho da transformação moral à luz do Espiritismo, nós não teremos histórias sobre caridade para contar. E eu confesso a vocês que hoje, pela manhã, quando eu terminei de pensar estas breves palavras, eu senti um medo muito grande do que eu diria hoje para mim e para vocês. Porque o nosso desafio não está exatamente em falar sobre a caridade, mas em vivê-la. E as nossas vidas, essas são as vidas que estão agora, nesse tempo, nessa dificuldade, para darem a demonstração do conceito da palavra caridade, conforme a entendia Jesus, tal como Chico Xavier fez ao seu tempo, com as suas dificuldades e no tamanho que ele conseguiu abraçar. A nós outros nos cabe o desafio de vivermos esse tempo, divulgando o Espiritismo em nossas vidas e vivendo as múltiplas faces da caridade nas nossas experiências cotidianas. Porque assim como o personagem do paralítico de Kiev, nós temos muito a conhecer no nosso entorno para verificar que as nossas vidas, com os limites que elas tenham, são ainda vidas muito potentes para que nós possamos falar da maior potência das nossas existências, que é a mensagem de Jesus, que o Espiritismo nos traz de forma cristalina como a resposta eloquente para esses dias difíceis que vivemos. E dizendo isso, amigos, eu disse o que tinha pensado para essa tarde. Muito obrigada. Gratidão, Denise, pelas suas palavras que nos faz refletir o que é que nós estamos fazendo com os dias que temos. E principalmente com essa doutrina que nos esclarece tanto. Então nós não podemos dizer que não sabemos, não é verdade? E agora, passando a palavra para o nosso querido Severino Celestino, que vai falar para nós. E vamos prestar bem atenção. Depois dessa reflexão de Denise, nós vamos compreender o que é a beneficência, professor. Uma boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade. Eu particularmente agradeço à Comissão Central do Congresso de nos ter convidado para estar aqui com vocês, na presença da professora Denise, Leonardo Machado, pernambucano, querido aí da geografia vizinha, e a nossa irmã que já chegou com flores fluidificadas para nos premiar nesta noite. O nosso tema, eu achei assim muito querido para mim, muito forte. Porque nós temos 3 congressos que o Marco organizou: Deus, Cristo e Caridade. E eu sofro muito porque eu sou um tradutor e as pessoas fazem perguntas muito embaraçosas às vezes, e que eu até gosto. Porque quem não sabe tem direito de saber. Agora a gente tem que saber de coisas muito importantes, muito peculiares, sobre Jesus, que é o mentor maior de tudo isso. Jesus era um judeu, Paulo era outro judeu,
escolhido por ele para uma missão dificílima. E o judaísmo tem uma riqueza maravilhosa, porque nós temos como espíritas a oportunidade de conhecer, segundo Kardec, a primeira, a segunda e a terceira revelação. Então nós já tivemos a primeira, tivemos a segunda, e agora nós estamos vivendo sem caridade o que sou. E o que é beneficência? O capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, para essa palavra, ele traz mensagens, 6 mensagens de espíritos sobre o que é a beneficência. E eu, como eu gosto muito de história, de buscar as raízes das questões, eu fico me perguntando por que é que as pessoas ainda confundem caridade com amor. Porque quando eu leio Paulo aos Coríntios, Paulo era um judeu e Paulo conhecia a Torá. Paulo era doutor da lei, todo mundo sabe a história dele. E Paulo não confundiria jamais caridade com amor. Na sua carta aos Coríntios, quando você vai estudar a história judaica, o amor no judaísmo é muito diferente da caridade. Então não há porquê a gente colocar como sinônimos, que na verdade não o são. O próprio Kardec, quando define o homem de bem, ele diz que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então ele faz diferença. A questão 886, que Denis já falou aqui, quando perguntam qual o verdadeiro sentido da caridade segundo o conceito de Jesus, a resposta que Jesus dá é uma resposta que a gente tem que conhecer, que a caridade, no nosso conceito, ela é dividida em 2 tipos: caridade material e a caridade moral. De qual caridade a gente está falando? Da caridade material ou da caridade moral? Então, no conceito da doutrina espírita, eu parabenizo esse cartaz. Quando eu vi esse cartaz, eu fiquei assim, felicíssimo, porque ele representa a expressão do que Jesus quis falar da caridade material. Por isso que Kardec perguntou o conceito de Jesus sobre o verdadeiro sentido da caridade. Não da caridade material, mas da caridade moral ou espiritual. Porque no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que era um judeu também, ele escrevendo sobre o Sermão do Monte, ele traz um conceito que é muito interessante nas recomendações que Jesus faz com relação à caridade. Porque todas as mensagens dos Espíritos que estão no capítulo 13 da Beneficência, a primeira de Adolfo, a segunda de São Vicente de Paulo, a terceira e a quarta é de Cáritas, a quinta é do Espírito Protetor e a sexta de João Bispo de Argel. Todas essas mensagens, inclusive a primeira de Adolfo, Bispo de Argel, começa falando de beneficência, mas o primeiro capítulo ele fala, porque é um termo que tem muito a ver com o latim, que é o benefacere, que é fazer o bem, mas ele é uma consequência natural do conceito judaico do que é caridade. Isso é muito curioso, porque quando Jesus fala ali no capítulo 6, ele diz assim: quando fores fazer a vossa justiça. A palavra justiça, de sedaká em hebraico, é traduzida como caridade. Então Jesus diz que quando você for fazer a sua justiça ou praticar a sua caridade, faça de tal forma com a mão direita que a esquerda não veja. Jesus não está falando aqui de substantivo abstrato. O que é que você faz com as mãos? O que é que você pode dar com uma mão que a outra não veja? Só pode ser uma coisa material. Nunca pode ser o amor, nunca pode ser... Não deixa de ser um gesto de amor, um gesto de benevolência, mas o que você faz com a mão direita que a esquerda não vê, é a caridade material. E isso é um princípio muito importante, porque a Torá, ou seja, o Talmud, os estudiosos, os rabinos, Shimon Ava, um grande rabino, ele disse que o mundo se sustenta sobre 3 coisas. A primeira revelação, que é a Torá, o trabalho divino, que é a ação e a oração, e a beneficência ou a caridade. Então são as 3 coisas em que o mundo se sustenta. E quando Jesus diz fazer com a direita que a esquerda não veja, ele está falando exatamente da caridade material.
porque ela é o primeiro passo. Se você ler Mateus 25, 31 a 46, quando Jesus fala do juízo final, ele diz que naquele momento, na regeneração planetária, Deus vai unir os seus filhos como a ovelha, os do bem à direita, como as ovelhas, e as esquerdas o bode, que o bode no judaísmo é o símbolo do desapego, é o símbolo do material, o símbolo do erro, é a figura que a igreja criou para simbolizar Satanás. Então ele separa os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E aí ele diz, por que aqueles que estão à direita foram separados? Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu fui preso e me visitaste. Então Jesus está falando de caridade material. Então esse é um ponto que eu acho que, como o nosso congresso trata-se de sem caridade o que sou, nós como espíritas, conhecedores não só da mensagem de Jesus, não só conhecedor também da primeira revelação, a gente não pode deixar de conhecer esse grande pilar que representa a nossa doutrina, que é o dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede. Então as mãos ali que transferem alguma coisa não é adjetivos ou substantivos ocultos, é a questão de dar e distribuir o material. A palavra justiça, na concepção do seu termo original, ela significa igualdade, sob todos os pontos de vista. Da esmola, que é outro termo que deriva da beneficência, tem até uma mensagem de São Vicente de Paulo, nesse capítulo 13, é onde está exatamente o suporte da doutrina. Parabenizo quem escolheu, porque 6 mensagens estão só sobre a beneficência. Lembrar do outro na sua necessidade, sobretudo material. Porque nós vivemos num planeta em que a dificuldade de sobrevivência é muito grande. E por isso que o primeiro, quando Kardec fala do homem de bem, aquele que segue a lei de justiça e de amor e de caridade, está de acordo com o princípio, por incrível que pareça, judaico. Porque o que é o amor no judaísmo? O que é a caridade no judaísmo? Vamos separar para ver se a gente não complica a vida de vocês, facilita mais. O pacto que Deus fez com os homens, que está lá desde o Êxodo, capítulo 20, versículo 3, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra da escravidão. Eu te dei uma liberdade. Então não haverá diante de ti outros deuses. Esse é um pacto de amor que Deus fez para conosco. Isso é amor. É um pacto de fidelidade, mas baseada no amor que Deus tem por nós. Porque todo mundo sabe que Ele nos ama. Todo mundo costuma dizer, a maioria dos nossos irmãos cristãos gosta de Jesus te ama, tem esse chavão. E eu digo, eu já sei que Jesus me ama, eu não sei se eu correspondo ao amor dele. Porque o amor dele por mim é perfeito, não tenho a menor dúvida. Agora, a justiça que Jesus prega é igualdade para todos. No judaísmo, ou melhor, no que Jesus ensinava, ele diz o seguinte: Deus distribui tudo que tem no planeta Terra para todos nós com o mesmo direito de ter acesso. Se alguém tem e eu não tenho, está havendo uma injustiça. Porque se Deus deu para todos, é para que todos tenham. Então, nesse sentido, no momento que eu distribuo qualquer coisa que eu tenha, do ponto de vista material, com aquele que não tem, eu não estou cometendo uma caridade moral, eu estou cometendo um ato de justiça. Que é isso que defende Paulo na sua carta aos Coríntios. E quando ele fala das 3 virtudes, ele está baseado nas 3 virtudes do Talmud. É a fidelidade a Deus, é a oração e é a caridade. É tanto que ele usa das 3 virtudes da fé, emuná, tikvá, esperança, e tzedaká, caridade. Dentre essas 3 virtudes, a maior é a caridade. É por isso que ele enaltece tanto a caridade, porque ela representa
o caminho da solidariedade, para aí sim a gente conseguir aquilo que está na questão 886, repito, que Denise falou aqui, segundo Jesus: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Essa é a caridade. E essa não é um bem material que você não distribui com as mãos, você distribui com o coração. Então a gente precisa entender que o amor que Paulo fala na sua carta aos Coríntios é o amor espiritual. Agora Paulo está falando ali da caridade material, porque ele, como judeu, conhecia muito bem, e ele deixou um princípio tão perfeito que causa dúvidas pela forma como ele apresenta a necessidade da gente praticar essa justiça perante Deus, de dar igualdade para todos. O espírito Adolfo de Agelo, que era um bispo, foi bispo naquela época, trouxe muitas mensagens, ajudou muito a Kardec na codificação. Ele fala da beneficência como o carinho que a gente tem que ter ao lembrar daqueles que são, que eles chamam de infortunados da vida. Aquele que você muitas vezes não precisa ter nem religião para praticar. Eu conheci um homem que se dizia ateu, mas ele dava aula para a gente, pernambucano, um conterrâneo teu, não vou citar o nome para não. Era psicólogo, grande mestre. Ele disse que o irmão dele bateu o carro e ficou levando os sobrinhos deles para o colégio de ônibus. E ele com muita condição, comprou um carro e deu ao irmão para levar o sobrinho dele ao colégio. E quando ele terminou de dizer isso, ele disse assim: eu não concebo que eu tivesse dinheiro aplicado e meu irmão tivesse levando meus sobrinhos para o colégio de ônibus. E eu, como bom cristão, eu fiquei admirado, porque eu tinha um certo preconceito com a questão de ser ou não ser ateu. Eu ainda era meio menino na minha cabeça. Hoje, graças a Deus, eu abri a minha tela mental para determinadas coisas. Eu disse: mas professor, que coisa linda, isso é um gesto cristão. Ele disse: olha a bobagem que esse menino está dizendo, na frente de todo mundo. Ele acha que só pode ser, para ser bom tem que ser cristão. Eu sou melhor do que você, que você faz bom, é bom para agradar a Deus. Eu não estou agradando ninguém, é de mim ser bom. Então a bondade, o amor, a caridade é uma coisa que nasce do nosso coração. São as luzes que vêm desse símbolo que está ali, dessas duas mãos, que, como Jesus diz, dá com a direita que a esquerda não veja. É no sentido que a gente tem até humildade na hora de praticar esse gesto, que é o que Chico Xavier ensinava. Chico era humilde por índole, era um homem amor, era um homem caridade, era um homem indulgência, um homem benevolência. Ele representava tudo. Ele recebia cartas, eu vi muitas cartas no gabinete dele, de pastores, líderes, dizendo assim: eu tenho 50 milhões de pessoas na minha religião, tenho 3 ou 4, 5 vezes maior do que você. Chico sorria e nunca respondeu absolutamente nada, nunca se queixou, nunca se preocupou, porque ele se preocupava com qualidade e não com quantidade. Então, meus queridos, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Espero que eu possa separar o amor de Deus e de Jesus para conosco da justiça social e moral que a gente precisa fazer praticando a caridade. Por isso que fora dela não há salvação, porque é através dela que a gente, praticando e vivendo nos dois sentidos, tanto a distribuição com igualdade, como ceder, porque na caridade material, quando a gente distribui o pão ou a cesta básica ou o que for, a gente está dando do que a gente tem, mas no atendimento fraterno você está dando do que você é, do que é seu. E aí é que reside, segundo a questão 886, o verdadeiro sentido da caridade programada e ensinada por Jesus. Mas essas duas coisas se completam, e que a gente nunca deve confundir com amor, porque o amor vem muito depois, é o cume de tudo isso. Mas a questão do idioma, a questão da palavra ágape, que é uma palavra grega, que no grego nós temos
3 formas de se falar de amor: ágape, filo e eros. Mas quando Jesus diz lá em João 21 para Pedro, quando pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta no verbo arrave, amar mesmo. Ele não está falando de caridade, então não posso confundir caridade com amor. A própria Bíblia, o próprio Evangelho e a própria doutrina espírita nos dá condições de saber separar o que é amor, o que é caridade, o que é justiça. E Kardec nos convoca para que nós sejamos praticantes, como homens de bem, da lei de justiça, amor e caridade. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos às ordens. Querido professor Celestino, felizes em ouvi-lo falar sobre justiça, amor e caridade, compreendendo que para chegarmos ao amor precisamos ter justiça social. Isso é extraordinário. E agora, vamos ter um momento muito importante com o nosso querido Leonardo Machado, fechando a nossa conversa de hoje. Leonardo, a benevolência e o bem-estar emocional, como nós estamos precisando disso, não é mesmo? Boa noite. Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Quando eu me lembro dos versos de Olavo Bilac sobre a Via Láctea, automaticamente eu me recordo da recomendação de Paulo de Tarso para que nós possamos ambicionar as coisas do alto, para que a nossa ambição, que todos nós temos, possa ser uma ambição um pouco mais madura ou um pouco maior, digamos assim. Em algum momento, você, eu, todos nós aqui, tivemos alguma sensação de que queríamos algo mais. Esse algo mais, o algo a mais, certamente no primeiro momento foi percebido como coisas, né? Como bens. No entanto, em algum momento da nossa trajetória, nesta existência ou em outras, nós percebemos que esses bens poderiam ser transformados em um bem que é imortal, um bem que fica. E nessa perspectiva, nós começamos a entender que esse bem imortal traria para nós alguma sensação de eudaimonia, de felicidade, como colocava Aristóteles no seu Ética a Nicoma. Porque a felicidade é o anseio primordial de todos nós. Nós buscamos essas coisas do alto porque, no final das contas, nós queremos sermos mais felizes. Nós queremos ser mais felizes. Portanto, estarmos alinhados no nosso bem-estar. Nessa característica, é muito importante entendermos que a felicidade que almejamos passa pelo norte do amor. No entanto, segue a trajetória, como muito bem colocou o nosso professor e nossa professora, a trajetória da ação, né? A ação caridosa. É preciso fazer algo. Inicialmente nós pensamos que esse algo é para alguém que está fora de nós. No entanto, começamos a entender que essa ação para o outro automaticamente se traduz em uma ação interna, em algo que nós fazemos para nós mesmos. E o segredo dessa perspectiva se encontra mesmo na questão da benevolência. Querer o bem para todos. Nós também somos alguém. Quando somos imbuídos pela benevolência, querer o bem da humanidade, querer o bem de todos, fazer o bem para todos, nós também incluímos automaticamente o fazer o bem para a nossa interioridade. Então estamos incluídos como herdeiros de Deus. Como nós somos herdeiros do Criador,
nós fazemos então uma partilha dos bens espirituais quando adquirimos um bem interior, quando adquirimos um bem inalienável, um bem imortal. Mas, para entendermos talvez a perspectiva da benevolência, nós precisamos entender talvez as duas forças que, numa perspectiva mais psicológica, psiquiátrica, enfim, emocional, geram essa vontade de fazer o bem. E essas forças, elas estão biologicamente postas, porque nós temos a predisposição biológica de empatizar. Quando nós temos os neurônios espelho dentro de nós, como um neurocientista chamado Giacomo Resolati, estudando e acidentalmente percebeu que os macacos que estavam monitorados, eles eram acionados nas suas áreas corticais cerebrais, eram ativadas quando os cientistas se alimentavam, e parecia que a parte motora do cérebro, uma região inicialmente chamada área motora suplementar, que em tese era para estar ativa quando nós fazemos algo, não quando nós observamos alguém fazendo algo. Isso chamou atenção, porque os macacos estavam sendo ativados nessa região motora, apenas observando a ação do cientista. Nasce daí a ideia do neurônio espelho, ou dos neurônios espelho, que na realidade seria a capacidade de várias regiões do cérebro, nosso neurônio, de espelhar a ação que nós observamos. E a partir daí nós colocamos dentro do campo da neurociência ou das neurociências, dentro da perspectiva dos neurônios espelho, a proposta da empatia. Mas a empatia, ela nasce dentro da sua perspectiva, né, com uma terminologia grega. E de fato o grego era muito mais rico em acepções do que o latim. Como o professor colocou, amor, na perspectiva do grego, você tem várias palavras para indicar amor. Para indicar o tempo, você também tem algumas palavras. Nessa perspectiva, quando você tem uma série de traduções do mito, da mitologia grega para uma cultura mais prática, né, mais construtora, mais da engenharia, como era a cultura romana, do latim, nós temos uma diminuição de alguns termos. Por exemplo, quando você lê o livro Teeteto, de Platão, em que ele dialoga com o Sócrates, dialoga com o Teeteto, que é um jovem matemático, ele vai dizer que o conhecimento é aestesis. E esse termo aestesis foi traduzido em duas formas diferentes, né? Como sendo percepção, conhecimento é percepção, ou conhecimento é sensação. Só que não existe sensação sem a percepção. Então, dentro da psicopatologia, dentro das neurociências, o que nós temos na nossa capacidade cerebral é uma senso-percepção. Provavelmente os gregos já sabiam que não tem como a gente sentir algo sem perceber esse algo. Então ele dava uns termos aesteses. E quando você foi traduzir para o latim, houve essa confusão em vários aspectos. Nesse sentido, para o grego, a felicidade seria uma apatheia, ou seja, há uma ausência de patos. Patos é emoção. Patos, assim como vem paixão, é estar emocionado. Como o grego tem uma ideia da razão como sendo algo fundamental, Sócrates, por exemplo, vai dizer um dos primeiros conceitos de Deus, que seria a inteligência ordenadora. É um conceito fundamental porque traz uma abstração para a visão do que seria Deus, mas também dá uma perspectiva da inteligência, a razão como sendo a principal característica do ser humano que o coloca no bojo da felicidade. Portanto, para sermos felizes, segundo os gregos, nós temos que estar apáticos, né? Apatheia, ou seja, sem a presença da emoção. Então, quando eu estou empatizando com alguém, eu estou me entrosando com esse alguém a partir da percepção emocional, do entendimento do sofrimento do outro, ou também das emoções, porque pode ser a emoção boa do outro. No entanto, de certa forma, ao longo da nossa trajetória, especialmente ocidental, nós tivemos uma certa sensação de que emoção é patológico. Então, mesmo o termo que fala patos, né, que tem a emoção, gerou a terminologia patologia, o estudo das doenças, ou seja, o estudo das situações que estão emocionadas. Patético, né?
ou no inglês você chama assim, ele é muito emotional. Então, geralmente a palavra emoção vem para colocar algo meio pejorativo, meio diminutivo, meio patológico, no sentido ruim. Então, nós temos uma certa dificuldade em lidar com as emoções e, consequentemente, em lidarmos com a nossa perspectiva de bem-estar. Porque o nosso bem-estar não dá para ser apenas o bem-estar racional, pensado, intelectivamente, mas é preciso um bem-estar emocional. Portanto, a ação é fundamental para sairmos do trono da razão e entrarmos também na perspectiva da emocionalidade. Então, a empatia é como se fosse o arcabouço biológico que nos coloca em sintonia com o outro. Mas a empatia tem as suas limitações. A Denise lembra muito bem da guerra. A maior parte das guerras são iniciadas empaticamente. Como assim? Quando eu me junto, o meu grupo, empaticamente nós somos iguais e temos que guerrear um outro grupo que é inferior, quer seja na etnia, quer seja na cultura, quer seja na religião, porque nós temos que extinguir esse grupo. Então, empaticamente, nós fazemos um holofote para as semelhanças e fazemos uma dificuldade de perceber as diferenças. A empatia também pode ser muito bonita no ponto de vista intelectual. Eu entendo o sofrimento do outro, mas eu não faço nada, porque a empatia é o arcabouço para que eu possa entender e me emocionar, mas não necessariamente que me faça uma ação. Além disso, há um terceiro limite que eu queria pontuar da empatia, que é o limite de, primeiro, eu posso fazer algo destrutivo, como a guerra, eu posso não fazer nada, mas eu também tenho uma certa dificuldade, às vezes, com a empatia, porque eu posso empatizar excessivamente com o outro e não empatizar comigo. E aí vários profissionais de saúde têm o que chama-se de fadiga, de empatia, porque é trabalhoso, emocionalmente desgastante. Algumas pessoas, elas deixam de fazer algumas ações sociais, porque, como eu já vi algumas me dizendo, elas imaginavam que a ação social, a ação em si, no momento em si, seria só maravilhoso, só energia positiva. No entanto, quando você entra na ação social, você vê a dor do outro. É como um médico que está atendendo a dor do outro. Não é bonito de escutar tudo que nós escutamos enquanto médico, enquanto psiquiatra. No entanto, o bem maior que nós podemos perceber é que traz a percepção de propósito. Mas o contato é o contato com a dor. E eventualmente nós não estivermos preparados, vamos nos encharcando também com a dor. Então vem a força da compaixão. Também é uma força, assim como a paixão, como patos, que nos coloca emocionados, sentindo. Porém, diferentemente da empatia, a compaixão nos leva obrigatoriamente a uma ação, É uma força tão intensa que eu me levo a agir. Não tem como apenas eu pensar compassivamente. A compaixão me leva a uma ação. E é uma ação construtiva. É uma ação que constrói algo. É uma ação que leva a uma mudança positiva. Nesse sentido, é importante, eu entendo a benevolência, pegando a perspectiva mais emocional, mais psicológica, junto com essas perspectivas espirituais, a benevolência como sendo um algo a mais em relação à empatia, um algo a mais em relação à compaixão, que nasce do arcabouço da capacidade empática, que nasce da ação compassiva, mas se diferencia da compaixão, porque a compaixão eu sinto quando o outro está em dor. Não existe compaixão pela alegria alheia, a não ser que você saiba que essa alegria, na realidade, é o prelúdio do sofrimento, Então, se você sabe que essa alegria é um prelúdio do sofrimento, aí sim, existe a possibilidade compassiva. Mas a compaixão vem ligada ao sofrimento, vem ligada à dor. E aí, por isso que benevolência não dá para ser igual à compaixão, porque é querer bem a todos. E querer bem, inclusive, as pessoas que estão bem. Porque, eventualmente, o sucesso do outro gera o que em mim? Embora eu não queira dizer, mas às vezes gera uma certa inveja, Embora eu não queira admitir, o sucesso do outro, o bem-estar do outro, eventualmente, infelizmente, gera em nós uma sensação
desagradável. Por isso que vem a empatia. A empatia é uma coisa importante, porque ela não está apenas nos colocando na sintonia da dor, mas também está nos colocando na sintonia de ficar alegre com a alegria alheia, ficar alegre com uma felicidade alheia, o que é um pouco difícil na nossa situação espiritual e na nossa evolução. Nesse sentido, a benevolência parece-me transcender a empatia, embora se agarre a empatia nessa perspectiva também de querer o bem e fazer o bem para aqueles que estão alegres, se alegrar com a alegria do outro e continuar fazendo algo que contribua para o outro continuar bem. A benevolência, ela se alinha à compaixão quando eu percebo também que os equívocos, que o sofrimento do outro, ele é importante para que eu possa também ser olhado, né? É importante ser considerado. Mas quando eu estou regendo a minha vida, pensando na benevolência, pensando que essa benevolência vai me levar a uma emocionalidade diferente, mais vinculada à eudaimonia, à felicidade, portanto ao reino de Deus, né, interno que nós desejamos, a gente tem várias dificuldades por aí, mas eu queria elencar nesses minutos finais 2 pontos que às vezes nos dificultam a ação no bem para todos. Primeiro, talvez seja um ponto colocado aqui pelo Severino, que é a questão da vaidade, né? No sentido de, olha, eu faço bem pensando que sou melhor do que fulano, do que cicrano. De certa forma, fazer o bem nos coloca numa situação de conforto, na perspectiva de às vezes a gente, no popular, se achar, né? No sentido, olha, eu sou mais evoluído do que você. E aí eu acho interessante abrir a Bíblia, né? O Velho Testamento, e ler ali o Eclesiastes e ler o livro de Jó, que me parecem complementares da perspectiva do sofrimento. Mas o Eclesiastes vai dizer assim: vaidade da vaidade, né? Tudo é vaidade. Então, de certa forma, não dá para fugir dessa perspectiva de que quando eu faço algo, esse algo repercute em mim, negativa e positivamente falando. Então não dá para fugir dessa vaidade humana. O Eclesiastes não manda a gente não fazer as coisas, porque é um livro que fala muito de sofrimento. Quando você vai vendo, ali é quase... por isso que o psiquiatra gosta do Eclesiastes, porque é muito sofrimento que a gente está acostumado a ver, né? E ali o Eclesiastes, como o livro de Jó, é sofrimento atrás de sofrimento, mas todos colocam a perspectiva de Deus, né? Que Deus, por exemplo, é quem poderia tirar ou colocar a vida. Então no Eclesiastes nós temos a ideia, olha, será que você também não está ficando vaidoso? E aí eu me recordo da conversa que tive ontem com uma criança de 8 anos, né? Filho de uma amiga minha. Então eu fui pegar ele para brincar com meus filhos lá em casa. E ele entrou no carro e falou assim: tio, tem uma coisa que eu não entendo. Que é, porque eu acho que as pessoas são muito... E ele falou um termozinho que eu vou traduzir como sendo assim, pouco inteligentes. Ele falou outro termo: as pessoas são pouco inteligentes. Por quê? Porque veja, tem um Porsche. Um Porsche são 4 milhões, 5 milhões, tio. E tem esse carro aqui, ele falou com o carro da Paola, minha esposa, e esse carro é mais simples, assim. E a pessoa faz a mesma coisa no Porsche e nesse carro anda. É como se fosse, tio, comprar 2 tênis, e só porque um tênis está na caixa, você pagar bem mais caro que o tênis que está sem a caixa. O que é que eu vou fazer com a caixa? Eu achei fantástica essa explicação, essa conclusão, e não tentei explicar. Por quê, tio? Você sabe por quê? Eu não entendo. Eu não quis falar sobre ostentação, sobre vaidade, sobre status, que na verdade, muitas vezes o que nós fazemos a mais, a caixa que nós pagamos, é a caixa do excesso de vaidade, né? A caixa do excesso de status, a caixa do excesso de ostentação. Mas o essencial seria o tênis, seria o sapato que nos coloca na estrada da vida e protege a nossa movimentação. Como eu me lembrei de Jesus naquele momento, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Se assemelhem às crianças, eu deixei que ele me ensinasse e não que eu o ensinasse. Não tem problema, portanto,
que nós tenhamos uma vaidade, como coloca o Eclesiastes, mas que nós possamos ser um pouco mais inteligentes, como coloca essa criança de 8 anos, para que a gente possa colocar a nossa vaidade, a nossa ambição nas coisas do alto e não só nas caixas excessivas que às vezes nos aprisionam dentro de nós mesmos e não nos deixa livres. E aí, se nós não temos autonomia, porque ficamos presos na perspectiva externa, nós não conseguimos também sentir felicidade. Porque além desse certo controle emocional que os gregos colocam, era preciso também uma autonomia, era uma outra característica da felicidade. Por isso que eu queria finalizar, mais uma vez lembrando Olavo Bilac. Ora direis over estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. Conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo. E nós, mais amadurecidos como essa criança, poderemos dizer, amai, porque só quem ama pode entender as estrelas, conversar com elas e entender a mensagem. Muita paz para todos nós. Grata, Leonardo, pela explicação, por nos fazer refletir, né, sobre a empatia e sobre a benevolência e o que realmente nós estamos exercitando em nós. Antes de passar para nosso diálogo aqui, eu queria dar um recadinho do coração. A nossa feira cultural, assim que terminar o evento, ela vai estar aberta, né, para que quem queira fazer um lanche, né, sair daqui já alimentado, vai estar aberta. Porque o nosso shopping aqui mais perto, ele vai estar fechado, tá certo? Então, para facilitar quem queira, a nossa feira vai estar à disposição. Ouvindo vocês e com a nossa temática, sem a caridade o que sou, e fiquei refletindo, não é? Como nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais individualista, e nós estamos percebendo nas famílias cada vez mais a dificuldade de se relacionar. Então nós falamos aqui sobre empatia, nós falamos sobre solidariedade, nós falamos sobre o exercício da caridade. E aí a minha pergunta é, como a doutrina espírita pode auxiliar as famílias nesse exercício de melhorar as relações, mas trabalhando a empatia, trabalhando a solidariedade, para que a gente possa realmente, futuramente, ter justiça social? Bom, estava aqui acompanhando o raciocínio da pergunta, e eu diria que a resposta é: a doutrina dos Espíritos nos auxilia em tudo. Mas nós precisamos nos tornar verdadeiramente espíritas. Então eu volto àquela citação de Kardec, lá no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeito, item 4, os bons espíritas, o verdadeiro espírita, transformação moral. Em outras palavras, isso é um projeto de vida. E ultimamente eu vivo me perguntando muito, qual é o meu projeto de vida como espírita? E não é um projeto de vida apenas de ações exteriores, mas é um projeto de vida de modificação da concepção do mundo ser lida a partir desse arcabouço que a doutrina espírita nos traz, para que isso possa iluminar as minhas ações e, consequentemente, o meu lugar, a minha função no meu sistema familiar. Então nós precisamos trazer para as nossas casas, para a nossa família, essa contribuição da doutrina espírita. E há uma contribuição fundamental, que é um hábito espírita por excelência e para o qual nós muitas vezes fazemos vista grossa, que é o Evangelho no lar. A maior caridade que nós podemos fazer à nossa família é não relaxar no Evangelho no lar,
mas também não fazer um evangelho no lar que seja opressivo, como tantas vezes já foi ilustrado em outras circunstâncias. É que o evangelho no lar seja integrativo, que ele seja inclusivo e que ele seja de fato visto como o recurso fundamental que nós temos para viver esse tema em família. Eu gostaria de começar por onde Denise terminou. Realmente, Kardec fala no Evangelho da família material e da família espiritual. Inclusive dizendo que a reencarnação não quebra os laços de família. Porque é como se viessem uns cuidar a crescer e aprender encarnados, e os que estão no mundo espiritual velando e trabalhando para que aquele não fracasse. E ainda recebendo espíritos atípicos para que a família equilibrada, não se fala de religião aqui, a família equilibrada pode receber espíritos que não fazem parte da família espiritual, para que elas também recebam ensinamentos morais no meio de uma família já evoluída. E ele justifica dizendo que muitas vezes as pessoas veem uma família bem estruturada e um filho desequilibrado. Quem assistiu ao Nosso Lar, aquela novela, a gente vê Alexandre, era a viagem, desculpa. Mas é baseada em Nosso Lar, né? E aquela novela mostra muito bem o desequilíbrio de Alexandre, que a família era toda normal, ele chamava a família de careta, e ele aprontava de todos os jeitos. Kardec disse que muitas situações como essa, muitas vezes as pessoas dizem assim: aquele parece não ser da família, e segundo Kardec, é uma verdade, não pertence à família espiritual, está ali aprendendo. Agora, Denise tocou num ponto aí que vai muito a fundo na minha experiência com o Evangelho no lar, porque para mim, quando eu me tornei espírita, que a minha mãe espiritual, Dona Helena Crispim, me falou do Evangelho no lar, porque eu era católico, vocês sabem da minha história, muito ortodoxo, muito ligado à igreja, mas eu não conhecia esse costume de Evangelho no lar. Eu achei aquilo uma coisa nova e eu adotei na minha casa. Meus meninos com 2, 3 anos já abriram o Evangelho lá em casa. E isso, ainda hoje, eles que são casados fazem na casa deles. Quer dizer, foi uma luz que a gente planta, porque os Espíritos dizem que aonde tem um Evangelho no lar, lá em cima, os Espíritos veem uma luz diferente naquele ambiente. E eu vivi uma experiência, eu vou contar rapidamente, alguns aqui já podem conhecer, mas outros não, eu acho que vale a pena colocar aqui. Quando eu comecei em 84, 85, morava aqui no Cristo Redentor, num conjunto do Inocop, naquela época, aqueles conjuntos que eu chamava um caminhão de japonês, as casas tudo igual, não tinha diferença nenhuma de uma casa para outra. E eu fazia evangelho toda quarta-feira, e uma bela noite eu estava com meus filhos, quando nós abrimos o evangelho, a campainha tocou. Eu ainda era neófito na doutrina, e quando a gente é novato na doutrina, a gente acha que tudo que vem atrapalhar uma ação espiritual é um obsessor que está atrapalhando. Então tocou a campainha, eu já fiquei de sobreaviso, e mandei ficamos todos na mesa sentados, e mandei uma prima que morava conosco verificar do que se tratava. Ela foi, quando retornou, disse assim: tem um cidadão aí que quer falar com você. Eu disse assim: ele disse meu nome? Ela disse: não, ele disse que quer falar com o dono da casa. Aí eu tive vontade de dizer assim: vá lá e diga que vem, é outra hora. Tinha graça deixar meu evangelho para ir atender ninguém. Eu pensei assim, foi o que veio no momento. Mas aí ela, como ela disse que ele não disse meu nome, e eu pensei assim, mas eu tenho uma vozinha que de vez em quando fala, ele disse assim: vá lá escutá-lo. Aí eu levantei, deixei o pessoal na mesa e disse: fiquem aí que eu já volto. Quando eu cheguei lá, encontrei um quadro bem curioso. Era um cidadão com um instrumento de sopro, um teclado de sopro, aquelas escaleta que se chama, e perguntou assim: boa noite. Eu notei que o olhar dele não estava um olhar perfeito, precisa ser psicólogo nem psiquiatra para conhecer. Também não tinha ingerido bebida alcoólica, porque não tinha nenhum cheiro de álcool. Ele não estava bem psicologicamente. Ele disse assim: o senhor poderia me deixar entrar? Aí eu fiquei assim, achei a pergunta, ele estava tão aflito assim que eu não entendi. Eu digo: pois não, abri o portão, eu digo: entre. Ele quis sentar num gramado que tinha na frente da minha casa, e eu convidei ele: não, venha para o terraço. Ele veio para o terraço, sentou no terraço,
Ele olhou para mim e disse assim: eu queria lhe fazer um pedido. Eu digo: pois não. O senhor poderia escutar eu tocar uma música? Aí eu pensei: meu Deus, que coisa sem propósito. Na hora do meu evangelho, os meninos tudo na mesa, com o evangelho aberto. Ele sentou assim de costas para a porta e eu fiquei de frente para a porta. Ele não via que estava na porta. Mas aí eu olhei para ele assim, montado, e disse: senhor, o senhor poderia passar outra hora para mais uma coisa? A voz disse assim: escute. Aí eu digo: pois não, toque. Ele tocou uma música lá e eu nunca tinha visto aquela música. Quando terminou, ele disse assim: gostou? Eu digo: adorei, para mandar ele embora, né? Eu achei que ele... Adorei, que música linda. Eu nunca tinha ouvido aquela música, mas eu... Aí ele olhou para mim e disse assim: o senhor se incomoda que eu toque uma segunda? Aí eu me ajeitei assim na cadeira. Eu digo assim: olha, o senhor desculpe, mas... Não, pode tocar. Toque. Aí quando ele começou a tocar, os meninos, criança não tem limite, né? Os meninos olharam para mim e fizeram assim. Como dizer: pai, o evangelho está aberto, o senhor não vem escutar o... Aí eu fiz um gesto assim disfarçadamente, que eles aguardassem um pouquinho. Eles ficaram quietos e o homem tocou a segunda música. Quando ele terminou de tocar, disse: e aí? Eu digo: mais bonita do que a primeira essa. Muito mais bonita. Aí ele disse assim: o senhor se incomoda que eu toque uma terceira? Aí eu disse: meu Deus do céu. Benevolência para com todo. O dentista está dizendo: eu não tive não. Pelo meu gosto eu tinha já dado uma despachada nele. Mas aí, como eu não tive outra alternativa, eu digo: pois não, toque. E aí o homem começou a tocar Fascinação. Ele começou a tocar e eu comecei a seguir a letra, que é uma música que eu gosto, né? Sonhos mais lindos ouvi, de quimeras vi, um castelo ergui. E à medida que ele tocava, eu sentia algo me envolvendo, uma energia muito forte. E daqui a pouco eu observei que nos olhos dele descia uma lágrima. E ele começou a se emocionar, e eu também, porque olha, se eu vi uma pessoa chorando junto de mim, eu me derreto. E aí eu comecei, o cara de lá, agora imagina o quadro, o evangelho aberto na mesa, esperando, e eu no terraço, sentado com o homem, chorando, ouvindo Fascinação. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, na minha concepção. Quando ele terminou de tocar Fascinação, eu enxugou os olhos assim, eu também disfarcei. Aí ele olhou para mim e disse: estou satisfeito. O senhor não sabe o benefício que o senhor me fez. Porque se o senhor não tivesse me escutado, eu ia me suicidar. Eu tomei um choque quando ele disse aquilo. Porque em todos os momentos eu quis impedir que aquele homem tocasse, desabafasse comigo. Eu não sabia do problema dele. E aí ele me contou a história toda, que ele tinha perdido um alto cargo, naquela época, político, e que a esposa dele era protestante, botou a culpa nele. E ele, para não agredi-la, ele estava tão deprimido que ele disse: a minha senha é essa, se eu achar quem me escute, eu viverei, se eu não achar, eu morrerei. E ele foi exatamente na casa que tinha o evangelho no lar. O anjo da guarda dele levou ele para ali, porque não tinha nada que diferenciasse a minha casa das outras casas. Era um conjunto recém-construído, recém-entregue, tudo igual. Não tinha nada que atraísse aquele homem para ali, que ele não me conhecia. Foi embora e eu fiquei agradecendo a Deus, não por mim, mas pelo que o evangelho no lar fez por ele. O evangelho no lar é um escudo de defesa da família. Quando você abre um evangelho na sua casa, você faz duas coisas. Se tiver algum espírito que queira prejudicar, se ele ficar, ele vai ser evangelizado. E se ele não gostar, ele vai embora. Então, de toda maneira, de toda forma, você vai sanear o seu lar com o evangelho aberto e reunido em família, em qualquer situação. O tempo passou e nós fazemos umas obras sociais na nossa casa. 20 anos depois, eu fui buscar o pão do dia da distribuição da sopa lá da nossa casa, uma padaria que tinha lá no bairro onde nós morávamos. Sentei, porque antes, enquanto a gente estava contando os pães, e a caminhonete esperando para colocar lá no carro, eu fui tomar um cafezinho com leite lá, eu e o Salvino, o nosso vice-presidente. E eu vi uma pessoa sentada, olhava para mim,
Mas eu nunca vi o rosto daquela pessoa, não sabia. Não dizia nada, mas quando eu me virava, ele estava me fitando. E ele, não satisfeito, ele levantou e veio lá, olhou para mim. Disse assim: o senhor lembra de mim? Eu olhei assim, eu digo: olha, os seus olhos não me são estranhos, mas eu não estou me lembrando do senhor, não. O senhor poderia me ajudar? Porque às vezes a gente conhece tanta gente, né? Ele disse: eu sou aquele que cheguei na sua casa com uma escaleta e o senhor me ouviu e o senhor salvou minha vida. Eu me emocionei e disse a ele: não fui eu que salvei sua vida. Foi Jesus que lhe deu naquele momento a luz que você precisava. A minha casa foi só um instrumento. O evangelho foi só um instrumento. Então, Denise, quando você toca no assunto desse, como evangelho no lar, eu acho que a gente tem que reforçar essas campanhas, que não tem nada a ver com religião, é Jesus no nosso lar. É a mensagem libertadora. Agora, se for evangelho segundo o Espiritismo, eu agradeço. Mas se não for, abra um evangelho qualquer e faça o seu evangelho. Muito obrigado. Severino, eu estava até com saudade da sua espontaneidade. É bom, bonito de ver, né? E você falou da música, eu lembrei de uma música, e vou dar um relato pessoal, como talvez, né, o que fazer para mudar. Eu agradeço meus pais por terem colocado, né, essa questão do evangelho muito cedo na minha existência. E tem uma banda, né, de forró chamada Mastruz com Leite. Mastruz com Leite é um remédio, né? Não é muito bom de tomar, mas é um remédio. A banda é boa, mas Isso, é boa. mas o Mastruz com Leite não. E ele tinha uma música que eles cantavam que é assim: meu amor é como noda de caju. Então eu penso que fazer transformações, né, transformar essa mensagem do evangelho como uma noda de caju que não sai nunca, né, e fica entranhado na nossa roupa, fica entranhado dentro de nós. E quanto mais jovem, quanto mais cedo a gente puder fazer isso, dentro daquela perspectiva dos filhos, né, é muito importante no lar. Mas eu queria enaltecer também o próprio evento, abrir um espaço assim para a criança. Quando eu estava começando a falar, meus filhos entraram ali saíram do Espaço Kids e entraram no auditório, e eu fiquei profundamente feliz. Minha filha Bia tem 9 anos e o Guilherme tem 6 anos. E foi a primeira vez que eu pude vir fazer uma palestra, um evento espírita como esse, e pude trazê-los, né, e eles puderam, assim, um ambiente mais adequado, que não fosse, porque eu ia falar: mas papai, não vai ser chato não você falando? Realmente, para a sua idade, né, com 6 anos, eu não vou dizer que vai ser legal. Um espaço kids, assim, possibilita esse símbolo, essa simbologia, né, de que Jesus é para eles, né, é para que eles possam aprender brincando a mensagem do amor, para que possa ficar entranhado no DNA e eles possam ir lembrando, quando forem no futuro, passar por adversidades. Então, quando a gente passa por adversidades mais intensas, né, como essa própria pandemia trouxe para tantas pessoas, para todos nós, trouxe adversidades maiores ou menores, nós acabamos não nos esquecendo, porque está entranhado dentro de nós essa mensagem. Então, nessa perspectiva, eu fico muito feliz, né, e até estou falando o nome dela para que ela possa ficar entranhada nela, a Bia e o Guilherme, que estão me escutando, dizendo que muito que a gente faz enquanto pai e mãe é por amor mesmo, né? A paternidade, a maternidade traz em nós uma perspectiva tão profunda do amar e do amor, que a gente acaba transcendendo tantas coisas, passando por tantas coisas, por tantas caixas, para tentar deixar o essencial para eles e para nós. E essas iniciativas acabam sendo parceiras nessa perspectiva de começarmos o quanto antes. Eu me lembro que com 12 para 13 anos, estava fazendo o Réveillon, nós estamos no início do ano, e isso já faz agora 26 anos, né? 26 anos. Eu me lembro que eu pensei assim no Réveillon, orando: já está bom, já brinquei muito, agora tem que começar o trabalho. 12 para 13 anos é muito novo, né? Eu fico pensando, mas se eu pudesse voltar no passado e dizer para aquele adolescente, né, de 12 para 13 anos, se ele deveria continuar ou não, eu diria: faça, por favor, faça hoje, para que quando for no futuro, eu, enquanto adulto,
possa ter entranhado dentro de mim o que você cultivou na sua adolescência. E quando foi com 17, eu comecei a fazer a primeira palestra espírita, há 21 anos, e as coisas foram acontecendo. Eu me lembro de um amigo, esse era amigo mesmo, até hoje, mas ele talvez fosse um pouco pessimista. Ele falou assim: olha, quando você entrar na faculdade de medicina, você vai abandonar a tarefa, porque não vai dar tempo. E eu entrei na faculdade e continuei, né? Ele falou: não, mas quando você estiver no internato, que é o final da faculdade, acho que você não vai conseguir continuar, não. E eu continuei, e quando chegou mais na frente, falou: mas quando você se formar e fizer a residência médica, acho que você não vai conseguir continuar. Estou falando que ele é pessimista, né? Porque ele está, né, sempre prevendo algo, meio que angorando. Ele não estava me angorando, não. É porque ele talvez percebendo a perspectiva de que a gente não consegue, às vezes, conciliar os nossos afazeres, o nosso tempo. E depois que eu passei a residência, depois de muito tempo, eu falei: realmente você não abandona, não, né? Não abandono porque está em mim, né? Porque é bom para mim, né? Então, é bom para mim, é bom para você, é bom para o teu filho, é bom para a criança que está escutando, né? A gente ajuda os outros, mas fica com a mensagem gravada. Você vê que o Severino conta a história do início da trajetória dele enquanto espírito no Evangelho no Lar, porque fica gravado, é quase um sinal de Deus para dizer: olha, tu estás num caminho que pode salvar ou ajudar a tua vida, a tua família. Então, quando está entranhado como uma noda de caju, a gente não consegue abandonar, porque já é nosso DNA. A gente olha para trás e percebe que, por mais que a vida diga não, o Evangelho de sim, a gente deve continuar. Então eu parabenizo também essa iniciativa de deixar esses espaços para que a gente possa entranhando, sabe, desde o início, outra mensagem que possa fazer valer, né, as mensagens que o mundo nos traz. Eu observei que quando eles entravam, nossa, você colocou um sorriso e a gente sentia a emoção, né? Então, poder entender que apresentar Jesus aos nossos filhos é construir o mais cedo possível. Jesus nele o mais cedo possível. Exatamente. Então, o nosso tempo já está terminando. Foi muito bom ouvir vocês. E eu estava lembrando, professor, o senhor falou, e eu me lembrei de uma música de Tim Vanessa, que é a música Pedro, né? Que a música diz assim: Pedro, tu me amas, que é a fala de Jesus, né? Pedro, tu me amas? Mais uma vez, Pedro, tu me amas? Constrói a minha casa no coração do irmão. A música fala assim, a tradução com certeza é outra. E eu gostaria que a gente fechasse aqui com as palavrinhas finais de vocês, isso. Que a gente possa construir no coração do outro a mensagem do Cristo e no nosso também. Eu gostaria de encerrar esse encontro dizendo que realmente sem caridade nós não somos nada. Paulo diz, dá toda a resposta na sua primeira carta. Se você não tem caridade, você não é nada. Então a caridade, tanto material como espiritual, é o caminho. Lamentavelmente, as religiões ainda não entenderam, a grande maioria da religião não entendeu isso ainda. E até procura justificativa para a não prática da caridade material, querendo justificar apenas com a fé. Mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a gente tem que alertar para que Jesus nos convoca a ter ação. Se o nosso falar, se ensina ou não. Colocou a mão no arado, vá até o final. Porque quem olhar para trás não é digno de atingir o objetivo, que é o reencontro com Ele. Coloquemos isso nos nossos corações, e não vai faltar oportunidade, nem disposição, nem assistência do próprio Cristo, para que nós pratiquemos o seu amor e a sua caridade. Obrigado por esta noite. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite para essa mesa, esse bate-papo, não só pelo que eu aprendi aqui, mas pelo que esse tema me inquietou nos últimos 15 dias, digamos, quando eu comecei a pensar o que dizer. E foi como se eu tivesse atravessado um portal, porque esses 15 dias eu acho que eu me deparei com
umas 30 faces da caridade e aquilo sempre me chamando muita atenção. E eu tinha muita certeza de que havia uma conexão com o evento. Então eu quero agradecer de coração a oportunidade de ter atravessado esse portal, de ter ficado inquieta e de estar muito desassossegada em relação ao tema para perseguir o objetivo de viver a caridade com a vida, com a divulgação do Espiritismo. Só gratidão também, agradecer, dizer que é um prazer conhecê-la ao vivo, a gente teve em live, né? Mas a live é boa, mas não tem essa materialidade assim. Sim. Eu gosto dessa coisa de ver. Agradecer a Denise de estar revendo você, Denise, Severino, tantos corações amigos, eu fico realmente muito grato. Espero que esses próximos dias sejam de muito aprendizado e de muitas reflexões para que esse amor possa ficar dentro de nós, transbordando também em ações. Muito obrigado pelo convite, Marco. Muito obrigado, Neto, pela honra. Então, fechando, né, com o coração em gratidão e feliz por estar com vocês, passando para a Natália que o nosso tempo já está esgotado. Que a gente possa, como Madre Teresa disse, voltar para casa e amar a nossa família.